Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Vinícius Malorca, e eu fui convidado pela Superintendência da Escola Bíblica Dominical da AD Canoas Norte para nós falarmos a respeito da lição de número 3, né, da classe dos adultos, que vai falar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós vamos tratar aqui assuntos delicados, mas muito importantes para a saúde espiritual da igreja. Nós vamos ver que Deus estabeleceu um padrão, né? Mas este padrão tem sido extremamente combatido pelos movimentos atuais, pela modernidade, pelos homens que tentam muitas vezes mudar a relação que há do homem com Deus, né? Homens rebeldes, homens que querem ser guiados pelos seus próprios instintos ou pelo próprio prazer. Mas nós vamos ver que a palavra de Deus não mudou e continua a condenar atos que eram condenáveis, continuam os mesmos. A palavra de Deus é a palavra. Ela não precisa ser revista, ela não precisa ser mudada, ela não precisa ser moldada ao nosso comportamento, mas pelo contrário. A Bíblia diz, Romanos capítulo 12, versículo 1, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra transformai-vos é metanoia, é mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de sentido, é conversão. Então nós não podemos nos moldar ao comportamento deste mundo. Mas a lição, obviamente, ela vai falar aqui sobre 3 comportamentos que têm sido extremamente nocivos e influenciado até mesmo nós que estamos na igreja. Nós precisamos nos atentar, porque a palavra de Deus condena estes tipos de comportamentos. O primeiro deles é a fornicação, que vem a ser o ato sexual fora dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, né? E nós vamos ver que Deus constituiu o homem e a mulher para que juntos possam ter, né, possam casar, se unir e se tornar uma só carne. Inclusive, além da fornicação, vai tratar também sobre o adultério e também sobre a homossexualidade. E, à luz das escrituras sagradas, como Deus vê estes 3 comportamentos condenáveis pela palavra de Deus, o que Deus espera de nós como igreja e como nós devemos nos moldar à verdade da palavra do Senhor. Nós vamos ver no texto áureo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, que vai dizer assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Este texto vai dizer claramente a primeira atitude que o homem deve ter é fugir da prostituição. É interessante que a Bíblia Sagrada vai dizer que, com relação ao diabo, nosso adversário, diz, nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas quando nós nos deparamos com a prostituição, a Bíblia é clara em dizer para que nós possamos fugir da prostituição. Obviamente, reconhecendo a limitação humana frente a este tipo de tentação. Nós vamos ver José, que foi tentado pela mulher de Potifar, e ele não fica esperando para ver o que vai acontecer, ele simplesmente toma uma atitude e foge, sai da presença daquela mulher. Ainda assim foi condenado, perde a sua capa, mas não perde a santidade, não perde a sua comunhão com Deus, não perde, né, a sua história com Deus. Então, nós vivemos numa sociedade ocidental, e a sociedade ocidental por si sempre foi uma sociedade influenciada pela cultura judaico-cristã. Nós vamos ver ao longo da história alguns movimentos que surgem através do iluminismo, através das revoluções, né, e principalmente o iluminismo, que leva o homem ao afastamento de Deus. Mas nós vamos ver um marco na história humana e moderna, em 1960, entre 1950 e 1960, nós vamos ver a revolução sexual, que é um movimento que começa a ocorrer e buscando influenciar a sociedade ocidental, que tem suas raízes sólidas e entende a família, entende o casamento como uma instituição sagrada pela influência da palavra de Deus, pela influência da cultura judaico-cristã. E estes movimentos surgem para desconstruir
esta visão da palavra de Deus, né? Então eles começam a se espalhar pelo mundo ocidental, como nos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ver o movimento hippie, que é um afluente, que é uma consequência deste movimento, desta revolução sexual, né? O movimento hippie que pregava sexo, drogas e rock and roll, sexo livre, sem compromisso. E nós sabemos, se olharmos claramente, apenas por comportamento, mas vamos aqui fazer uma análise à luz das Sagradas Escrituras, mas se nós olharmos apenas o comportamento, nós vamos ver o quão destrutivo é quando uma sociedade se entrega aos seus prazeres, não respeitando a instituição da família, a instituição do casamento, a instituição, né, do que Deus preparou pela sua palavra para o homem e para a mulher. Primeiramente, nós vamos ver na revolução sexual que o alvo se torna a cultura judaico-cristã. Muitos chamam a revolução sexual de contracultura, né? Que eles têm uma tendência e o objetivo maior é quebrar este tabu da sexualidade, levando homens e mulheres à depravação sexual total, né? Não respeitando parceiros, não respeitando os limites do casamento, não respeitando sequer com quem, né? Ou seja, aceitando toda forma de amor. Mas nós, pela palavra de Deus, cremos que Deus estabeleceu o homem e o padrão de Deus, né, está em Gênesis muito claro, está em Marcos, no seu capítulo de número 10, dizendo que o homem deixaria o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, né, e os dois seriam uma só carne. Então, nós vemos aqui o padrão do Senhor. Primeiro, é entre homem e mulher. Segundo, é monogâmico, porque se unirão e se tornarão não mais duas, mas uma carne. Então, o padrão de Deus não está envolvendo três pessoas, ou não está envolvendo pessoas diferentes, distintas. O padrão estabelecido pela palavra de Deus é um relacionamento dentro das bases do casamento entre duas pessoas que se tornam uma através da relação sexual e do ato do próprio casamento. Eles se tornam uma só pessoa. Então nós vamos estudar hoje sobre estes padrões estabelecidos pela palavra de Deus e desconstruir, né, esta visão moderna que está tentando assolar, está tentando desconstruir a cultura judaico-cristã. E uma das maiores influências que a revolução sexual utilizou, uma das maiores armas que a revolução sexual utilizou para propagar, para difundir o sexo livre foi a televisão. Né? A televisão vem e ela começa a entrar nas casas e influenciar filhos, influenciar pais, né? Influenciar casais. Né? E não há como nós não olharmos para isso. A TV foi uma das grandes armas usadas por este movimento e usadas pelo próprio diabo para destruir o comportamento e as famílias judaico que são influenciadas pela cultura judaico-cristã e pela palavra de Deus. E aí, a partir de 1980, nós vamos ver a difusão, né, o crescimento muito forte da pornografia, que aumentou exponencialmente a desconstrução da sexualidade dentro da sociedade, que levou à depravação de muitos, né? Quantos hoje são escravos deste vício, né? E foi difundido e é uma ramificação, uma das consequências deste movimento de revolução sexual foi a difusão da pornografia, que tem feito muitas vítimas, muitas pessoas são sequestradas, crianças são sequestradas por causa deste mercado, né, pornográfico, e tem levado muitos à destruição. Mas nós cremos pela palavra de Deus, independente do que a sociedade pregue, nós cremos que a palavra de Deus é a regra infalível, a nossa regra de vida, é a nossa bússola, né? E ela não precisa ser moldada ao nosso comportamento, pelo contrário, nós devemos nos moldar ao comportamento bíblico, né? Entendendo qual é a vontade de Deus para nós e nos moldando. O salmista diz claramente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mesmo em escuridão, mesmo em trevas, mesmo num mundo que anda em trevas, né, num tempo difícil, nós cremos que esta palavra é luz,
para nós andarmos nesse tempo de trevas, né? E cremos que o Senhor guardará as nossas vidas e as nossas famílias. Mas com todo esse objetivo, né, de quebra da cultura, nós vemos essa pressão social tentando fazer com que nós nos moldemos ao comportamento da homossexualidade, ao comportamento aceitemos a fornicação, fazendo com que muitos se moldem e considerar o comportamento do adultério como algo normal, né? Hoje nós já vemos fora dos limites da palavra de Deus, ou dentro da normalidade da sociedade, as pessoas cometendo adultério e achando isso super normal. Nós vemos jovens ou até solteiros que têm uma vida sexual ativa, mas isso não provém de Deus, isso não é a vontade de Deus. Tanto que ele vai dizer claramente que os fornicadores, né, eles não herdarão o reino dos céus. Nós podemos ver claramente pela palavra de Deus. E a palavra fornicação, ela vai trazer, né, a conotação muito forte, e a palavra original de fornicação é porneia, que vai trazer a ideia de pornô, vai trazer a ideia de pornografia, e vai ser referida como qualquer ato sexual fora dos limites do casamento e dos padrões estabelecidos pelo Senhor, né? Um ato pecaminoso, é um pecado. E nós não podemos nos moldar. Há muitos hoje que não querem mais casar, que acham que mesmo estando na igreja, por Deus amar mais o meu coração do que ao meu... Deus ama a minha alma, não ama, e o meu corpo não importa o que eu faço com ele, vivem pelo seu prazer, né? Mas nós cremos que Deus, sim, como nós lemos aqui na palavra do Senhor, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, né? Isso também é considerado como prostituição, o relacionamento fora do âmbito do casamento. O que se prostitui peca contra o próprio corpo. Inclusive vai falar depois para nós glorificarmos a Deus com o nosso próprio corpo. Então, muito cuidado com isso. Como eu disse antes, a palavra de Deus é muito clara em dizer que o homem vai deixar os seus pais, se unir à sua mulher e ambos se tornarão uma carne. Deus está falando de um único relacionamento entre apenas duas pessoas. É algo que Deus preparou para o âmbito do casamento e para ser apenas com um parceiro, né? Se é o homem com a mulher, se é a mulher com um homem apenas que Deus separou para que pudesse acontecer, né? E não sair experimentando por aí todo tipo de relacionamento com várias pessoas. E isso gera muitas consequências, né? Além de consequências naturais, consequências fisiológicas, consequências psíquicas, né? Quantas pessoas estão colhendo frutos muito negativos porque tomaram atitudes completamente erradas frente à palavra do Senhor. Então, nós precisamos saber que Deus deixou a sua palavra para que nós possamos compreender. A vontade de Deus é o relacionamento sexual dentro do âmbito do casamento. Unir-se-á o homem e a mulher, deixando pai e mãe, e se tornarão uma só carne. Um outro comportamento combatido pela palavra de Deus e combatido aqui na lição é o adultério, né, que já foi considerado na história como crime, hoje não é mais considerado crime, inclusive influenciando esta contracultura, este movimento de revolução sexual e a modernidade tem influenciado muitos até dentro da igreja, que já estão até considerando, né, muitas pessoas que até consideram o adultério como algo normal. Mas nós vemos aqui pela palavra de Deus, 1 Coríntios 6 e versículo 10, não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, ou nem homossexuais ativos ou passivos, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. Então a Bíblia está sendo muito explícita e clara, adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então tome muito cuidado com isso, porque não sou eu que estou dizendo, quem está delimitando aqueles que vão entrar no reino dos céus, no reino de Deus, é a própria palavra de Deus, né? Então não é um comportamento aceito, é um comportamento reprovado pela palavra de Deus. Não é a vontade de Deus que o homem e a mulher se separem, muito pelo contrário, a Bíblia é clara em dizer o que Deus uniu, não separe o homem não deve separar.
E quando Jesus é abordado por aquelas pessoas a respeito do próprio divórcio, Jesus é muito claro em dizer que o divórcio foi permitido por Moisés ao povo justamente por causa da dureza do coração e somente dentro de uma situação de adultério. É a única forma permitida pela palavra de Deus. Mas mesmo assim, Jesus diz, pela dureza do vosso coração, dureza em não resistir ao pecado, pela dureza de afastar-se de Deus e pela dureza de não perdoar. Né? Então é por isso que é dentro deste fator que Jesus está dizendo, por causa da dureza do vosso coração que eu permiti, mas não é a vontade de Deus que homem e mulher se separem. Me parece que nós ouvimos, não raramente, ouvimos situações de pessoas que até dentro da igreja se separam por, por discussões, por discordar, por discordâncias, por questões familiares, acabam se separando e acham que está tudo bem, mas a palavra de Deus está dizendo que não está. Né? E se eu olhar para a palavra de Deus, eu consigo observar claramente que não é a vontade de Deus, certo? Então, a única exceção que eu encontro bíblica a respeito, permitindo a separação, é propriamente dito o ato de adultério. E este ato que é condenado pela palavra de Deus, como nós estamos falando aqui. Há um exemplo bíblico muito forte, que é do rei Davi, que tem um momento que está distante da batalha, está sem fazer nada, olha pela janela do seu palácio e vê, olha pelo seu palácio e vê, né, Batseba, e se apaixona, e tem um momento de loucura, de paixão por ela, e manda trazer ela, comete o ato de adultério, mata o seu marido, e aí então vem a sentença do Senhor sobre ele. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não esteve distante da justiça de Deus. Deus viu, Deus reprovou, Deus corrigiu, e ele ainda teve consequências na sua família pelos seus atos ao longo da sua vida. A Bíblia diz que a espada nunca se apartaria da sua casa. Nós vimos filhos se matando, nós vemos filhos que tentaram, como Absalão, que traiu seu pai, perseguiu, tentou matá-lo. Então nós vamos ver as duras consequências do adultério. Quantas pessoas têm sofrido consequências por causa deste ato, que muitos consideram normal e bacana? Quantas famílias destruídas? Quantos filhos sem pais? Quantos filhos sem mães? Quantos filhos sofrendo e levando essa conduta adiante porque foram, de certa forma até traumatizados por causa da separação dos seus pais, que tem a ausência de pai, a ausência de mãe, e por causa de famílias disfuncionais têm os seus comportamentos completamente avessos à palavra de Deus. Né? Então tome muito cuidado, meu irmão, não é a vontade de Deus, Deus não quer que nós venhamos a cair, mas antes que nós possamos andar e fugir da prostituição, manter a nossa conduta ilibada em santificação, e a Bíblia vai dizer claramente, sem santificação ninguém verá Deus. Não importa o quão bem você pregue, não importa o quão profícuo seja o seu ministério, não importa o quão bom seja o dom que Deus estabeleceu sobre a tua vida, tome cuidado com a prostituição e com o adultério, pois ela tem derrubado inúmeros servos de Deus, pessoas que tinham ministérios crescentes, ministérios assim conhecidos em muitos lugares, né? Pessoas que eram conhecidas, que acabaram caindo e perdendo o seu ministério por não observar o detalhe da prostituição, por não observar este grande pecado do adultério, e tiveram suas famílias completamente destruídas e até voltaram às suas vidas de pecado, né, depois de um ato impensado, acabaram não tendo forças mais para voltar. Então tome cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz: os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E um outro comportamento que está sendo combatido por esta lição é a homossexualidade. Veja, não é homossexualismo. Homossexualismo é uma palavra que não pode mais ser dito, porque o ismo traz a conotação de doença. Não é uma doença, mas é um comportamento. A primeira coisa que nós podemos compreender da homossexualidade é que muitos aí fora estão dizendo que é um comportamento normal, um comportamento, inclusive, que a pessoa nasce homossexual, né? E não há nenhum fato científico, quaisquer fatos científicos, que comprovem que alguém nasce homossexual. Muito pelo contrário, cada vez mais nós vemos que é um comportamento e por muitas vezes pode ser observado até
traumas que aconteceram ao longo da infância de uma pessoa que o levaram a este tipo de comportamento. Mas nós vamos ver, por exemplo, que nós podemos combater este tipo de visão, e não só combater, mas trazer luz à palavra e nos fazer compreender que não é a vontade de Deus a homossexualidade, tanto pela observação, quanto nós podemos compreender através da palavra de Deus. Nós vamos ver, por exemplo, como eu disse, um dos argumentos é que as pessoas nascem homossexuais, elas não escolhem. Mas não há qualquer dado científico a respeito disso. Inclusive, há pessoas que são irmãos gêmeos, que têm a mesma continuação genética, e um gêmeo, um dos dois, pode ser homossexual e o outro não. Mas eles têm a mesma continuação genética. Isso deixa muito claro que a pessoa não nasce homossexual, ela se torna por conta de N fatores, e um dos fatores pode ser, como eu disse antes, algum trauma, alguma situação que aconteceu ao longo da sua história. Agora nós podemos ver por observação também que um dos grandes objetivos para que Deus permite e que Deus cria o homem com a capacidade sexual, é que nós podemos ver que Deus, quando dá aquela ordem para Adão e Eva, para que eles se multipliquem, eles governem sobre a terra, eles tenham filhos, E uma das coisas que nós podemos, por observação, ver como é contrário à vontade de Deus e contrário à natureza humana, é que pessoas do mesmo sexo não conseguem conceber filhos. Isso é uma das grandes provas, uma das grandes evidências de que isso não é algo natural, é algo contra a natureza do Criador, da criatura feita pelo seu Criador. Nós não fomos feitos para isso. Então nós precisamos também, além disso, além de compreender essa questão da própria procriação, que é um dos fatores pelo qual Deus criou o sexo, um deles, depois eu vou explicar o outro. Além disso, nós podemos observar pela palavra de Deus, que é a nossa regra de vida, como nós falamos aqui. E aqui não sou eu que estou falando, mas é a própria palavra de Deus. Em Romanos 6, aliás, em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 10. Diz: não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem os adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia está dizendo claramente, colocando numa lista de comportamentos não aceitáveis e que não herdarão o reino de Deus, a homossexualidade. Nós também vamos ver, e muitos até batem nisso e dizem, não, mas Deus ama, Deus ama o homossexual. Deus ama o homossexual, mas Deus não compactua com o pecado e Deus nos leva ao arrependimento. Agora, inclusive, nós precisamos compreender o que é o amor, porque o amor corrige. O amor não é só amar acima de todas as coisas, mas o amor corrige. O amor nos leva ao arrependimento, o amor mostra o caminho, o amor mostra o que é certo e o que é errado. E o mesmo Jesus que morreu na cruz para nos salvar é o mesmo Jesus que diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se conhecer a verdade vos libertará. Então, muitos dizem que o Novo Testamento, que agora a graça não fala mais contra a homossexualidade. Nós estamos lendo aqui um trecho, uma pequena parte do Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, condenando o ato da homossexualidade. Nós também vamos ver em Romanos, capítulo 1, no versículo 24 em diante, nós vamos ver, pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural
da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ele vai dizer, estando cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, se não são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então a Bíblia está claramente dizendo em Romanos capítulo 1 que o ato da homossexualidade é uma consequência do afastamento, do distanciamento de Deus, pelo que Deus entregou as paixões infames, mulher com mulher, homem com homem, claramente. A palavra de Deus está dizendo porque eles preferiram adorar as imagens, porque eles preferiram adorar coisas, não adorar a Deus, eles não quiseram ter conhecimento de Deus, sequer quiseram conhecer a Deus, sequer quiseram dar ouvidos a Deus. Então Deus os entregou a este tipo, deixou eles sujeitos a este tipo de ação. Muito cuidado, meus irmãos, porque a palavra de Deus está sendo muito clara. E também nós vamos ver em Levítico 18 e 22, é o Antigo Testamento. Eu falei aqui de duas passagens, de duas pequenas partes do Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento também condena. Levítico 18 e 22 vai dizer que é uma atitude abominável ao Senhor. O ato de haver, de um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Então a palavra de Deus é clara, só não enxerga quem não quer. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Deus não importa, quem sabe você está vivendo uma vida de homossexualidade ou mesmo compactua. Cuidado com isso, porque nós lemos aqui Romanos capítulo 1, versículo 32, diz assim, os quais, conhecendo a justiça de Deus, não somente as fazem, essas coisas todas que são listadas ali, mas também consentem aos que as fazem. Deus também está colocando nesse balaio aqui pessoas que consentem, que aceitam. Ora, nós como cristãos não podemos aceitar e dizer que é um comportamento normal, mas nós precisamos dizer que em Cristo há libertação. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então, em Cristo, ninguém mais pode dizer, eu não consigo vencer isso é mais forte do que eu, porque quando nós encontramos a Cristo, aceitamos o sacrifício dele naquela cruz, entendemos que ele morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, agora nós podemos ser livres do pecado, podemos ser libertos do pecado. Tá? Então, eu creio pela palavra de Deus que você, mesmo tendo talvez essa atitude, mesmo consentindo com isso, ou mesmo, quem sabe, tinha na sua mente que isso era uma verdade, mas compreendendo a palavra de Deus e entendendo que Jesus veio para nos libertar do pecado, você pode ser livre em Cristo, né? Livre, quem sabe, para ter uma família, livre, quem sabe, para casar, ou livre até mesmo para ser um solteiro. Quem sabe você talvez não tenha atração por alguém do outro sexo, mas para ser alguém que vai viver para Cristo, mas não vai dar vazão ao pecado e à tentação que habita em você. Nós vamos ver claramente na palavra de Deus N situações em que Jesus vai dizer, vai, eu te amo, eu te liberto, eu te curo, mas não peques mais, certo? Também nós vamos ver aqui o padrão bíblico para a sociedade, como para finalizar no ponto 3, nós vamos entender pela palavra de Deus qual é o padrão bíblico, né? O padrão bíblico é o casamento monogâmico e heterossexual. Essa é a vontade de Deus. Pelo que nós lemos aqui, uma pequena passagem em Marcos capítulo 10, nós vamos ver ali que Deus... Marcos capítulo 10...
E o versículo 7, ó. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e iniciar sua mulher. Serão os dois, apenas esses dois, uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Então está falando aqui do padrão. Qual é o padrão? Homem e mulher, apenas dois, se unindo. Heterossexual, casamento, monogâmico. Não é com mais pessoas. É dois se tornando um. Este é o padrão bíblico. Qual é a necessidade? Quais são os dois principais objetivos da relação sexual? O primeiro objetivo é a procriação, né? Então nós vamos ver já usamos como forma até de defesa da fé, defesa contra alguns atos, principalmente a homossexualidade, que um dos objetivos do sexo é a procriação da raça humana. Se não tiver a capacidade de procriação, a raça humana pode ser extinta, ou poderia ser extinta. Agora é importante nós compreendermos dentro desta referência de que o sexo é também para a procriação, é que uma das influências da revolução sexual é a redução, né, levar muitos a reduzir o número de filhos, a não ter prazer em ter filhos, né? Também trouxe a influência do aborto. Nós vemos já essa influência dentro da própria igreja, muitos cristãos que não querem ter filhos. Ora, se eu olho para a palavra de Deus, eu vejo claramente que tudo que Deus fez é bom. Deus fez o homem e a mulher com capacidade de reprodução. É a vontade de Deus que o homem tenha filhos. É a vontade de Deus que a mulher tenha filhos. É a vontade de Deus que os seus filhos sejam uma bênção para o Senhor. No Salmo 127 vai dizer que os filhos são como flechas, bem-aventurado o homem que enche a sua aljava deles, né? Pois não será envergonhado quando os seus inimigos estiverem à porta. Claramente nós vemos que a visão de Deus para quem tem filhos filhos são força, filhos são flechas, né? E vai continuar dizendo que como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então são pessoas que nós vamos criar pela palavra de Deus, eles vão muito mais além do que nós. Se nós olharmos hoje em dia, por exemplo, religiões como os muçulmanos, que têm muitos filhos, e por isso a religião deles está sendo propagada muito fortemente, também por isso, né? E nós como cristãos, muitas vezes não queremos, porque olhamos para os nossos desejos, olhamos muitas vezes para o nosso próprio egoísmo, para as coisas que eu gosto de fazer, e acho que vou ter que abrir mão porque eu tenho filhos. Mas olha, observe isso. É a vontade de Deus que você tenha filhos. É a vontade de Deus que você seja um pai, seja uma mãe, e você ensine o seu filho no caminho que deve andar, para que o seu filho seja flecha nas mãos do Senhor, para que o seu filho seja um missionário amanhã, para que o seu filho seja um pastor, seja um líder, seja alguém que possa ser sal e luz para essa sociedade. Então, muito cuidado com isso, meus irmãos, porque a revolução sexual ela trouxe inúmeras influências à nossa sociedade, e uma delas é a redução da taxa de natalidade, certo? Redução, fazendo com que os cristãos queiram cada vez menos ter filhos, e os que têm querem ter poucos. Então tome cuidado com influências que muitas vezes são incutidas, mas nós não devemos nos conformar com este mundo. Também uma das formas, um dos objetivos do sexo é a complementação, é a satisfação sexual entre o casal, que deve coabitar com entendimento, que deve o homem respeitar a mulher, né, entendendo ela, cuidando dela como o sexo mais frágil, né, como alguém que deve zelar, guardar pela sua esposa, não por obrigação, mas como um ato de amor, né? É o ápice da relação entre o homem e a mulher dentro dos padrões do casamento. É a atitude, o ato sexual, né? Que ele vem como um complemento do casamento, da união, para satisfação de ambos. Também é um presente dado por Deus aos casais casados. E o outro ponto que nós podemos observar, e que o autor traz essa luz dentro dessa lição, é que nós não devemos discriminar as pessoas. Hoje há um antagonismo muito forte, né? Parece que é nós contra eles, cristãos contra homossexuais, cristãos contra
contra pessoas que praticam adultério, contra as pessoas do mundo. Não deve ser assim. Nós, como cristãos, precisamos ter o caráter de Cristo impresso em nós, né? E Jesus é aquele que ama e que cuida. Claro, aqueles que vêm ao cuidado de Deus e que aceitam a palavra de Deus e que compreendem as verdades contidas nesse livro e se arrependem dos seus atos de pecado, né? Chegam à compreensão e são levados ao arrependimento. Então é claro, é nítido que aquele que vem a Jesus precisa entender pela verdade da palavra que ele precisa deixar, abandonar o pecado, precisa deixar a vida de pecado para trás, né? Nós como igreja precisamos receber essas pessoas e cuidar delas. Então nós precisamos tomar muito cuidado para nós não discriminarmos essas pessoas, mas cuidar, zelar por elas, crendo que em Jesus elas podem ser libertas sim, e nós como igreja precisamos abraçá-las, precisamos recebê-las, para que elas possam ter a sua vida restaurada como corpo de Cristo. Amém? Eu espero que esta lição possa ter falado ao teu coração, que você possa ser um instrumento divino para este tempo, que você possa pregar a palavra, que você tome cuidado com as sutilezas da impureza sexual que tem derrubado a muitos. Como o salmista, no próprio Salmo 119, ele diz, né, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Talvez você esteja num ato, tomando um desses atos, ou mesmo consentindo com isso. Há uma salvação para você. Há transformação, há cura, há milagre, há como mudar a sua forma de ser em Jesus Cristo, que naquela cruz nos libertou da escravidão do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que esta palavra possa falar ao teu coração, sabendo que Jesus e que Deus, né, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda uma coisa, irmão. Talvez você está sendo influenciado por este mundo que diz, não, Deus é amor, jamais condenaria. O amor corrige, o amor mostra o caminho, o amor mostra o que é errado. E este amor que houve naquela cruz, Jesus Cristo de Nazaré, este que morreu por nós, está nos mostrando pela sua palavra quando nós erramos, para que nós possamos corrigir o nosso caminho, para que possamos alcançar salvação que só há em Jesus. Deus abençoe, que Deus faça prosperar o teu caminho e que o Senhor possa nos abençoar e guardar a nós e as nossas famílias num tempo difícil, sim, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.